Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Flávio Viegas Amoreira e Márcio Barreto, mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer recebê-los aqui no estúdio aqui da reitoria. E vamos ver os projetos, né, que nós temos para 2013, está começando agora, né? Vamos ver o que temos, né? Vamos começar com o Márcio um pouquinho, Márcio, começar com você. Quais as principais ideias agora para esse ano que começa, os projetos que você pode contar um pouquinho para a gente? O mais próximo da realização acontece agora no próximo sábado no Teatro do Sesc, que é um espetáculo multilinguagem com o nome de Poéticas para um Novo Tempo, encabeçado pelo Percutindo Mundos, que é o nosso grupo de música experimental, e que traz a literatura santista desde Martins Fontes aos poetas atuais, como Flávio Viegas Amoreira, Marcelo Ariel, Ademir Demarque, a minha poesia também, e é inspirado num depoimento que faz parte de um documentário 90 anos, 90 vezes Gilberto Mendes, em que ele comenta justamente a literatura santista, e a partir daí foi a inspiração para o espetáculo. Maravilha, e começar a falar um pouquinho com o Flávio. Flávio, você, o que você tem para contar para a gente em Santos e região, né? Porque vocês atuam não somente em Santos, mas também tem São Vicente, aquela região toda. Para usar um neologismo, boa tarde, Oscar de Ambrosio, ouvintes da Unesp, nós atuamos estadualmente, não é? Afinal, o Brasil começou, e principalmente São Paulo, na Costa Bandeirante. Então, os projetos são muitos, né? Nós trabalhamos na ponte cultural, a ponte rodoviária Santos-São Paulo. E o processo o processo civilizatório, o processo cultural, o processo artístico brasileiro e latino-americano, fatalmente e felizmente, passa por essa São Paulo ampliada, né? A São Paulo da Grande São Paulo, a São Paulo do ABC, a São Paulo ligada a Campinas, esse interior que viceja a cultura, a região de Bauru, de Araçatuba, de Ribeirão Preto, e que tem tanta ligação histórica com essa porta para o sentimento atlântico do mundo, que é Santos, que é o Porto de Santos. Além desse projeto do Márcio, aonde eu estou incorporado, nós estamos saudando grandes poetas brasileiros. Um dos maiores poetas, Vicente Carvalho, membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras, o mais importante poeta parnasiano, um dos mais importantes poetas parnasianos em língua portuguesa, Martins Fontes, figuras como Plínio Marcos, e na música o recém-nonagenário maestro Gilberto Mendes, o mais importante compositor erudito brasileiro pós-Villa-Lobos. E esse ano, além do espetáculo do Sesc, que vai ser encenado sábado às 20 horas no Sesc Santos, o Sesc tem uma importância vital para a cultura brasileira, enfim, o trabalho do Danilo Santos Miranda é um trabalho visceral. Nós vamos também, esse ano eu quero saudar o centenário do maior pensador do Ocidente, ao lado de Jean-Paul Sartre, que foi Albert Camus. Então, dia 13 de novembro de 2013, Albert Camus, que tanto influenciou o pensamento ocidental pelo existencialismo, pelo niilismo propositivo, criativo, o Albert Camus faria 100 anos e ele deixou um legado, uma visão, uma mirada, um olhar diários sobre São Paulo. Ele se apaixonou pela cidade de São Paulo. Ele foi levado pelo Oswald de Andrade a conhecer a festa de Bom Jesus de Iguape, conduzido pelo filho Rudá até Iguape, em 1949. Ele se encantou pela beleza da Serra do Mar, mas especificamente eu já estou montando um monólogo com a minha companhia de teatro, não é? A literatura precisa conversar cada vez mais com o teatro está cada vez mais necessitado de literatura, de conteúdo, de palavra. Então eu quero levar ao palco um monólogo que eu já estou finalizando, No Caminho de Camus. Então, uma homenagem ao centenário do Albert Camus, que nos deu livros brilhantes como O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado, e foi uma das figuras basilares do pensamento ocidental. A visão do Albert Camus no ano do seu centenário sobre o Brasil. Então, os projetos são esses.
continuamos homenageando os 90 anos do maestro Gilberto Mendes, resgatando a figura da Patrícia Galvão, e eu pessoalmente estou envolvido num monólogo que já tem aceitação de várias instituições culturais do estado de São Paulo, que é No Caminho de Camille, a presença de Albert Camus em 1949 na cidade de São Paulo e no litoral paulista. A Edições Caiçaras é uma editora artesanal inspirada nas cartoneiras da América Latina, e vem como reutilização de material, como é encontrado nas ruas mesmo, como papelão, e outros encontrados na natureza, como bambu, etc. E ele tem uma linguagem muito próxima da linguagem da internet, onde nós buscamos a grande inspiração para os livros, para as publicações. Nós publicamos recentemente também um romance ontológico do Marcelo Ariel, muito bom, Teatro Fantasma, ou O Doutor Imponderável contra o Onirismo Groove. Editamos o Desaforismos, que é um livro totalmente tirado das incursões literárias do Flávio Viegas Amoreira no Facebook. O meu também mais recente, que é Mundo Corpo, as aerografias e outros desvios do tempo, que discute a realidade quântica do outro através de noções da física moderna, da alteridade principalmente, onde escritores, músicos e demais artistas aparecem como personagens numa realidade paralela. E vamos lançar também agora 2 poetas portugueses, Jorge Melícias e o Luiz Serguilha. Esse contato com os portugueses surgiu como, Márcio? Pela internet. O Luiz Serguilha costuma estar sempre em São Paulo, né, quando vem de Portugal, né, e um escritor vai levando a outro, e vamos fazer uma antologia, uma pequena antologia do Serguilha e o do Jorge Melícias também, que são grandes poetas da contemporaneidade portuguesa. E isso vai aproximando nossos laços, né. O nome do poema se chama O Voo. Bem apropriado para começo de ano, né? Que nos leve para voos cada vez maiores, assim mais altos. Esperamos, né? O voo, na biblioteca submergida, por entre seus labirintos hexagonais de tempo, a Moreira transcodifica eterno retornos de referências fragmentadas, filmes, mestres, o samba Coltrane, livros, músicas. Tudo gira através do suor que escorre de sua testa e repentinamente encontra a haste dos óculos. Sim, a biblioteca é seca como o Atacama. Zara Leander canta uma música alemã de 1930 e Gilberto Mendes é uma criança de 8 anos que segura suas mãos enquanto dança com os dias que virão. Quando se ouvem os últimos acordes, Flávio Viegas Amoreira voa com as gaivotas de Tchekov e encontra Elvira, a louca, afogando anjos em nuvens de tempestade. Os anjos não morrem. Flávio, agora é a sua vez. O que você escolhe pra gente? Eu vou ler 2 pequenos desaforismos, a Lanite, que são aforismos desaforados, e é um poema curto que são também desaforismos. Essa ideia é de criar pequenas cápsulas condensando pensamentos muito contemporâneos ou transmodernos, né? No mundo em transe como a gente vive, pensamentos transmodernos. Não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. A Rua Augusta é a prova viva de que o glamour da noite, vence até a falta de encantos evidentes. Chuva no mar é desejo, eu sou o espaço onde estou, eu estou onde me reinvento, porque somos estranhos ao mundo, nos entendemos profundamente. Porque nós somos estranhos ao mundo, nos entendemos profundamente. Chuva no mar é desejo, eu sou o espaço onde estou, eu estou onde me reinvento. Porque somos estranhos ao mundo, nos entendemos profundamente. Eu estou em mim, mudo, mas tecendo o novo a partir de dentro. Nós somos mentiras sordidamente urdidas
com esmero de artesão. Nunca saímos de nada pensando transitar no que chamamos vida. A flor regada com empenho das esperas não se perde nem com a poda do tempo. A flor regada com o empenho das esperas não se perde nem com a poda do tempo. Pensar é não fazer ideia do que se elabora. Eu rebobino quando penso e escaneio rizomas. Eu não entendo nada da vida. Tudo que eu sei, poeta, eu pressinto. O poeta intui verdadeiro. Ele inventa o real para espanto do absurdo. O tempo é uma convenção do espaço. Não basta ser bom, é preciso fazer bem. Quando falamos em cultura caiçara, pensamos principalmente na gênese do Brasil. Acreditamos que é com o caiçara que começa realmente a brasilidade. A tal ponto que durante 3 séculos nós vivemos com uma língua que é o retrato justamente do que era e o que é o caiçara, que é essa mistura de estrangeirismos, né? Quando tínhamos durante 3 séculos sendo falada a língua geral paulista, ela representava justamente essa mescla entre o português, o tupi-guarani, o espanhol, o latim, essa língua crioula que durante tanto tempo serviu para unir todo o território brasileiro. Caiçara, para mim, representa o sentimento atlântico do mundo. Do homem do litoral paulista, precisamente, o Vicente Carvalho precisa ser resgatado urgentemente. O Vicente Carvalho influenciou Fernando Pessoa, não é? E essa paixão pelo mar, a minha visão do caiçara é uma visão mais atlântica. O caiçara, na verdade, é um nome genérico para quem tem uma convivência, uma vivencialidade, usando o neologismo, profundo, uma vivencialidade profunda com a sua costa e contaminada pelo continente, mas também aberta para os 5 cantos do mundo, que é muito importante. Nós temos 400 quilômetros de praia entre a Ilha do Mel, a Ilha do Cardoso, a região de Cananéia até Paraty, que já foi Porto Paulista. Nós precisamos resgatar isso, resgatar essa ligação. O Claude Lévi-Strauss, já citei em algumas entrevistas, não sei se aqui na Unesp, o Claude Lévi-Strauss, maior antropólogo do século XX, ele disse que não viu um espetáculo, digamos, topográfico tão fantástico como você sair de um vapor, na época se falava vapor, de um navio, atracar num porto, numa região paradisíaca, atravessar uma selva. O paulista vai e desce a serra, vai para Juqueí, vai para São Sebastião, para Ilhabela, para Cananéia, mas não tem noção, quer dizer, o que é atravessar uma selva e entrar numa megalópole, ou ao contrário, sair de uma megalópole, que deveria ser mais contaminada pela selva e que matou a selva, não é? Mas São Paulo é uma cidade atlântica. A Pauliceia é uma megalópole atlântica, só está a 80 quilômetros do maior elemento telúrico na face da Terra, e mais fantástico, uterino, não é? Que é ligado ao útero, que é o oceano, que é o mar. O Brasil precisa exportar mais a sua cultura, precisa ter um aporte maior para a cultura. Nós estamos numa fase econômica muito interessante, nós precisamos, eu sempre insisto, precisamos ter uma contrapartida cultural dessa pujança econômica. A Índia, por ser milenar, a Rússia, por também ser quase que milenar, não é? A China, por ser milenar. O Brasil precisa ter, por ser um BRIC, precisa ter uma contrapartida cultural a essa pujança econômica. Nisso eu sou um homem revoltado. Esse é um livro do Albert Camus, mas não ressentido. A diferença entre o ressentido e o revoltado. O ressentido é o amargo, é o que não faz.
O revoltado é aquele que se indigna e faz. Então nós, como intelectuais, como artistas, o Márcio Barreto, não é? O Percutindo Mundos, o Marcelo Ariel, o Ademir Demarque, quantas figuras que já vieram aqui dar entrevista, não é? A Rádio Unesp, nós estamos aí numa coisa que é fantástica e que é a visão do novo tempo. Sábado nós vamos ter o espetáculo Poéticas do Novo Tempo, que é a arte. A saída para a barbárie é a arte. Quem quiser continuar essa conversa com vocês, queria que vocês deixassem os contatos. Márcio, quem quiser falar com você sobre o Caiçara, sobre o Percutindo Mundos, sobre o evento que vamos ter no sábado, fique à vontade. Então, deixe os contatos, por favor. Pois não, nós temos o blog, onde colocamos todas as nossas informações, que é o percutindomundos.blogspot.com.br, e estamos também no Facebook, nas outras redes sociais. E é só entrar em contato, mandar um e-mail também, mb-4@ig.com.br. Perfeito. Flávio, para falar com você, qual é o melhor caminho? Olha, Flávio Viegas Amoreira, meu Facebook eu utilizo como suporte literário. Aliás, nós podemos conversar num dia sobre a importância das redes sociais com finalidades artísticas. Revista Pausa, blogspot.com, do Alessandro Atanes, da Márcia Costa e do Marcelo Ariel comigo, Revista Pausa. Perfeito. Muito obrigado, Oscar, e um feliz 2013. Igualmente para vocês, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês por aqui. Né? Então, conversamos hoje no perfil com o Flávio Viegas Amoreira e o Márcio Barreto, e espero que ao longo deste ano vocês voltem outras vezes com outros projetos e outras ideias para a gente discutir, tá bom? Muito obrigado e até breve para vocês dois. Muito obrigado.